sua história na corrida. Vamos lá para o começo. Como é que começou tudo isso na tua vida? Como é que esse amor pelas maratonas, pelas longas distâncias começaram? Você começou tarde? Faz tempo que você está na corrida? Conta aí para quem não sabe da tua história. Bom, eu nunca fui uma pessoa sedentária. A corrida sempre esteve envolvida comigo de alguma forma, muito mais no sentido de me dar condicionamento para praticar outros esportes. Eu sempre gostei de jogar futebol desde criança e, e a corrida acaba sendo a base para você estar praticando qualquer outro tipo de esporte. E na minha fase de corrida, quando eu comecei a dedicar mais à corrida, eu passei por corrida de todas as distâncias, com 5, nos 10. E aí, quando eu comecei a dar foco, o meu primeiro desafio, a minha realização, seria correr a São Silvestre. Isso foi em que ano? Que ano que você começou a correr os 5, os 10? Ah, não, desde criança, eu não saberia te precisar aqui agora. Ah, tá. Eu tenho uma precisão maior quando eu comecei com as maratonas. Mas a corrida de 5, 10, essas corridas, eu não saberia te precisar aqui, porque de alguma forma ela sempre teve Tá. envolvida comigo. É, Então, como eu disse, o primeiro desafio foi a São Silvestre. Uma vez realizado aquilo, comecei a entrar no mundo das meia maratona. Em que E, ano que você foi a tua e a- primeira São Silvestre? eu fiz a São Silvestre 21 vezes. Eu devo ter pulado 1 ou 2 anos aí. A primeira, você lembra quando? Eu não lembro agora de cabeça quando foi. Eu não Tá. lembro. Até porque o meu foco, como tem sido as maratonas, eu tenho todo o histórico disso, tudo registrado. Então as maratonas eu tenho assim com precisão maior. Eu comecei a correr maratona, eu já não era novo. A minha primeira maratona foi em 98, eu já estava com 45 anos. Foi a Maratona de São Paulo. Eu fiquei muitos anos namorando aí para fazer essa primeira maratona. E aí, em 98, quando eu corri a primeira, fiz a prova em 5 horas e tanto. Terminei a prova e jurei para mim que nunca mais faria aquilo na minha vida. Foi uma tortura. Mas aí vem aquela sensação, né? Eu acho que esse tipo de desafio maiores assim, ela te depois traz aquela sensação de poder, né? De uma autoestima, né? De fazer você acreditar que é possível você fazer as coisas. E a minha caminhada nas maratonas começou. Essa promessa minha de não correr mais, ela durou pouco tempo. Eu já saí de lá depois, já procurando estar bem inteirado com pessoas boas do meu lado, com informações, né, que pudesse me dar continuidade a praticar a atividade de uma forma mais intensa. E essa jornada minha, então, a partir daí não parou mais. Alguém te treinava naquele tempo? Você tinha alguém que te preparava para essa prova? Olha, eu vou te falar um negócio. As coisas que mais assim, me dá essa segurança para mim poder continuar e fazer as coisas e ter essa longevidade na atividade é sempre estar cercado desde o início com pessoas, com bons profissionais. Desde que eu comecei, eu sempre tive pessoas ao meu lado, né, treinadores, né, e pessoas com experiência, porque a corrida não é só correr, né? Ela envolve uma É. série de outras coisas, seja um nutricionista, seja o cuidado que você tem que ter aí com fortalecimento, né, com outras coisas. E desde o meu começo, eu sempre tive essa preocupação e sempre tive cercado com bons profissionais junto comigo. Isso já desde o início. Que bom, hein? Que você tem essa visão aí, esse cuidado. Afinal de contas, claro, você começou com 45 anos, né? Como você já disse, nas maratonas, né? Eu comecei com Então, 45 anos e numa época que a gente não tinha muita informação e não tinha muitos profissionais disponíveis no mercado, né? pois é. O meu primeiro treinador, que eu fiquei com ele durante muito tempo, que me ensinou muito, tinha experiência muito
bacana, era um dos poucos que existia na época. Ele chama Herói Junk, de São Paulo. Até hoje é uma pessoa já... Ele é um professor de matemática e é também treinador. Até hoje é uma pessoa que está na ativa e faz um trabalho voluntário muito bacana em São Paulo. E foi por onde eu comecei. Depois eu procurei outros caminhos com outras pessoas, mas o Herói ele me ajudou muito nesse início aí. Muito bem, depois da sua primeira maratona, você não parou mais, você falou que seguiu aí fazendo maratonas pelo Brasil afora. Como é que isso avançou aí? Porque depois eu imagino que você tenha feito alguma em Minas. Como é que foi depois essa linha do tempo aí na tua trajetória? Depois você foi para o exterior, fazendo muitas maratonas também. Então, naquela época, a gente tinha poucas maratonas, né, no país. Nós devia ter umas 3 ou 4 maratonas aqui. Era São Paulo, a Maratona do Rio, a Maratona de Blumenau, que era uma das maratonas antigas que tinha aqui. E era numa época que tinha aquele tabu, né, que de você correr 1 ou 2 maratonas por ano, né? E no início era dessa forma. O que a gente tinha que fazer, eu fiquei durante uns 4 anos fazendo isso, correndo 2, 3 maratonas por ano. Primeiro, por falta de opção, e segundo, pela recomendação, né, do que a gente tinha na época, né, de tomar o cuidado de não estar exagerando muito com isso. A minha primeira maratona fora do país foi em 2004, a maratona de Nova York, foi por onde eu comecei fora do país em 2004. Se for pegar a minha primeira foi em 98, 6 anos Uhum. depois é que eu comecei a fazer maratona fora do país. E você chegou a fazer em todos os estados norte-americanos, né? Você fez nos 50, né? Então, Como é que isso veio para a tua cabeça de fazer isso? Você tinha tempo para isso? Como é que se treinou? Conta essa história aí. uma coisa que me move, que me empurra para frente, que faz eu ser disciplinado no meu dia a dia, que faz eu levantar da cama e ter o compromisso com as coisas, é botar esses objetivos. Eu sempre tive envolvido com objetivos. Desde quando eu comecei, eu sempre gostei de colocar esses objetivos, né? Você impor uma meta. Eu gosto de montar meu calendário durante o ano, aquilo que eu vou fazer. Eu acho que essas coisas ajudam você, né, ter um foco nas coisas. E aí, voltando agora mais recente, foi um desafio que me trouxe muito aprendizado de vida, em todos os sentidos, não só o ato de correr em si, mas uma experiência de vida bacana. Nos Estados Unidos existe um clube com regras, com comitê de validação das provas, para as pessoas que querem correr os 50 estados americanos. Não são tanta gente assim, até porque é um desafio que envolve uma série de outras coisas, né? Desde a logística, de programação das coisas, tudo. Eu acho que eu sou o único brasileiro a ter feito isso. E a primeira regra é que você precisa de ter pelo menos 10 estados americanos já feitos. Você tem que ter corrido maratona em 10 estados para entrar no clube. Eu já Tá. tinha esses critérios, e aí depois eu me programei para fazer o restante dos estados que eu não tinha feito ainda, em 4 viagens nos Estados Unidos. E quando eu te falo que me trouxe muito aprendizado de vida, porque toda a programação de viagem, programação das provas que eu ia escolher para fazer, toda a logística de aluguel de carro, reserva de hotel, essas coisas eu fiz sozinho. Eu que me Sem programei, agência, sem nada. sem nenhum apoio por trás disso aí, porque esse clube, as provas é você que escolhe, né? É você que vai lá e define o que você quer fazer, depois você submete a eles para poder estar validando aquilo que você determinou estar fazendo. E aí
foi uma loucura. E como eu disse, me trouxe muito aprendizado, porque eu passei por vários tipos de perrengue que eu tinha que me reinventar para poder superar aquilo. Só para você ter ideia, eu tinha a viagem que eu fazia, que eu tinha que correr 14, 15 maratonas em um mês e pouco. Tinha roteiro que eu fazia de correr 8 maratonas seguidas e Nossa, todo 8? dia uma. Por exemplo, eu estou indo para Boston agora, que é a minha 10ª Boston, e, e eu tinha. E o meu Qualify que eu estou indo para Boston agora foi uma sequência que eu fiz o ano passado de 8 maratonas seguidas. A 9ª maratona era a maratona de Boston. Eu fiz a maratona de Boston e foi o meu Qualify que eu consegui para poder estar retornando agora para Boston novamente. Né? Eu não sei se nós estamos com a turma aí, a galera aí, estou vendo aqui, estamos aqui com quase 20 pessoas aqui nos assistindo. Para quem não conhece, para quem não sabe a história de Boston, é a maratona mais antiga, né? A gente chama, para quem é maratonista, aí sabe o orgulho que tem de estar fazendo essa prova, e é uma prova cheia de história, né? Começou desde 1921, existem muitos livros, muitos filmes sobre ela, e o grande tchan de Boston é a exigência desse Qualify para você Do participar in... dela. Uhum. Eu estou tendo o prazer, e esse foi um desafio que eu coloquei para mim há muitos anos atrás, de completar a minha 10ª. Eu já estou com 9 e esse ano ela seria segunda-feira 9, agora. Boston 9 em seria agora, Boston. ela seria na próxima segunda-feira, porque ela acontece sempre na terceira segunda-feira de abril, que é um Isso. feriado no estado de Massachusetts, o Dia do Patriota, e ela acontece sempre nesse dia. E ela seria na próxima segunda agora e seria minha 10ª maratona de Boston. Mas, Você ia pegar um frio danado lá, né? Porque tá nevando lá. Tá um frio olha, já daquele. passei de tudo. Com 10 anos de Boston, eu já passei de tudo lá. Já peguei neve, já peguei tempestade, já peguei o maior calor que a prova teve. Já passei pelo atentado em 2013, a época do atentado, Ah, que você eu, tava que eu lá nesse. estava lá, né? Estava. Uhum. E acompanhei depois do atentado todas as mudanças, o modus operandi da prova, né? Que eles criaram várias regras e os caras fazem do limão a limonada. Hoje existem associações dos mutilados lá do atentado e tem o centro de Boston fica fechado 3 dias com festa, com eventos e é uma coisa que é muito envolvente, né? Sem contar todo o envolvimento que tem da população, da cidade, então é uma prova diferenciada. Quem tiver a oportunidade de um dia poder fazer essa prova, eu tenho certeza que para quem é maratonista vai ser um divisor de água para as pessoas que tiver a oportunidade de fazer ela. O teu índice naquela época, qual que era e qual que é hoje, para você poder chegar em Boston? Então, o Porque o índice índice para foi Boston, apertando, né? o índice para Boston, ela vai penalizando os mais novos. Quanto mais novo, né, a exigência é maior. E ela, de 5 em 5 anos, existe a mudança de um tempo, deve mudar 5, 10 minutos aí por faixa. E para a minha faixa etária, eu ainda tenho uma folga boa. Eu gosto de brincar com os amigos, falar, você quer ter a facilidade para ir para Boston, é você ficar velho e segurar o seu pace. Então, esse é o caminho para você estar indo para Boston. Eu ainda tenho uma folga boa. E uma das regras que Boston tem é que para quem faz 10 anos consecutivos, você já tem um Qualify permanente. Depois você não precisa mais comprovar Qualify. Ou para quem faz 15 anos alternado, também você tem essa concessão que a prova faz para Que você. legal. O teu Mas só índice qual é hoje? Hoje, qual que é o teu índice? o meu é 4,5. Eu estou indo Tá. esse ano com 3,33, que foi a minha sequência do ano passado de 9 maratonas seguidas e consegui fazer 3,33 em Boston, nessa Excelente. sequência toda. E é o Qualify que eu estou indo esse ano. Então ainda tem uma folga, tem um gapzinho grande aí para mim brincar com ela, independente de eu ter agora já livre já o passe ali. Na verdade,
eu vou completar 10 anos, mas não é 10 anos consecutivos. Então, eu ainda não tenho essa concessão, porque eu pulei alguns anos sem ir lá, e aí, para mim ter Tá. essa concessão definitiva, eu tenho que fazer mais 5 anos depois. Você falou que começou por Nova York, de todos os estados americanos, qual você gosta mais? É Boston mesmo, essa que se destaca. Bom, sempre me faz essa pergunta, qual a prova que você acha mais bacana, que você... Acho que tudo depende do ângulo que você vai estar olhando, né? Eu sempre gosto de falar que as majors, que são as 6 maiores do mundo, né? Que eu já tive a Uhum. oportunidade, estou na segunda rodada delas, já fiz todas elas, das Six Majors, 3 são nos Estados Unidos, que é Boston, Chicago e Nova York, né? Aí depois Isso. tem duas na Europa, que é Berlim e Londres, Londres. Uhum. e uma na Europa que é Tóquio, né? São essas 6. É um dos desafios que eu estou envolvido nele, é rodar. Algumas delas eu fiz várias vezes, né? Boston já é a 10ª vez, Chicago já tive a oportunidade de fazer também outras vezes, Nova York também eu fiz várias vezes, Nova York, só Tóquio que eu fiz uma vez só e vai ser e vai ser a próxima minha de conseguir o segundo medalhão das Majors, vai ser em Tóquio. Mas voltando aí na pergunta das melhores, essas Majors são as provas top, né? São provas Não, mas eu aí digo nos de... Estados Unidos só nos Estados Unidos. O que você gostou Olha, mais foi se Boston. alguém me pedir um conselho, falar por onde eu começo lá fora, eu É, diria primeiro Nova York, porque é uma prova muito envolvente, é uma prova, né, de 55 mil pessoas, que foi o ano passado. São 55 mil pessoas na largada, né, inscrita na largada, mas que tem uma demanda de mais de 200 mil pessoas que querem fazer e pelos critérios de regras lá não consegue, né? Porque você entra através de um sorteio ou de um qualify ou através de uma contribuição para alguma entidade de caridade, né? Que são as regras que eles têm para poder estar fazendo. Então, eles não conseguem. Se você pegar as 6 maiores do mundo, que são essas que eu falei, eles não conseguem atender 20% da demanda que ela gera, né? Você verdade. pega Tóquio esse ano, deu mais de 400 mil candidatos, pode estar 35 mil pessoas lá, né? E assim todas elas, cada uma delas tem uma regra diferente de seleção, mas é uma demanda muito grande. Então são as provas top, e eu diria que Nova York, né, até pelo fato de você chegar em Manhattan, dentro do Central Park, com aquela população toda pelo caminho, é uma prova muito envolvente para quem quer começar. Eu diria que é uma prova bacana. Quando você fala em termos de percurso, dessas 6, o percurso mais difícil delas é Boston. Inclusive, ela é denominada como a Maratona das 4 Montanhas. É a mais difícil em termos de percurso. Eu gosto dela muito mais por outras razões, né? E aí tudo depende do ângulo que a pessoa quer olhar, né? Mas eu diria Por que que Nova razões que você York é uma gosta prova mais bacana dela? para É. começar. Por que razões você falou que você gosta mais de Boston? Como? Por que razões você gosta mais de Boston? Você falou por outras razões. Quais razões? Eu gosto pela história da prova, pelo trabalho que eles Ah, tá. fazem de voluntariado com a população. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que mora em Boston, trabalha lá, já criou a família lá, tem mais de 15 anos que ele mora em Boston. Tem 5 anos que ele tenta se inscrever para trabalhar como voluntário, de graça, e não consegue. São 9 mil voluntariados, e para você trabalhar como voluntário, é tão difícil quanto você conseguir um qualifier para poder correr a prova, né? É uma Então, eu fila acho que de esse gente. trabalho, eu acho que esse trabalho que eles fazem de envolvimento da população, né, de gerar um retorno para a comunidade, para a cidade, eu acho que isso é uma coisa que é um aprendizado que muito bacana, que aqui a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente está muito engatinhando nisso, a gente tem muito que aprender com isso lá fora, né? E que eu acho muito bacana isso. Então,
Esse é um ponto, né? E depois a própria história da prova, né? Eu acho que é uma prova diferenciada. A exigência do Qualify, né? O orgulho. A gente tem amigos aí que fica 5 anos aí, muito tempo, tentando ir Tentando. para poder conseguir fazer Boston e tem essa dificuldade toda. Então, é um conjunto de situações aí que ela me cativa muito por isso. E Ô, Nilson, onde você. enquanto eu tiver saúde e amanhã, se eu tiver de escolher algumas para continuar, eu diria que seria Boston e seria uma outra na África do Sul, que eu estou indo agora pela 8ª vez, que é a Conrads. É uma ultra maratona, que são 90 quilômetros, que é uma Uhum. prova também que eu diria que ela é uma Boston ampliado. Ela tem todo esse trabalho que eles fazem com voluntário, com apoio de orfanatos, que essa prova banca lá. Então, são duas provas que eu tenho um carinho especial por elas. Onde você ainda não correu, que você desejava correr e que ainda está na tua cabeça que um dia você vai correr? Olha, eu já tive a oportunidade de fazer quase todos os continentes. Eu já me programei uma vez para fazer a Antártida. Lá tem uma prova lá com uma pessoa que organiza, é muito pequena, com poucas pessoas, mas muito mais aquele sentido de você complementar o mundo todo e estar fazendo uma prova diferenciada. Ela tem ela tem um custo alto também para poder participar dela. Você tem que ir para uma região na Argentina e ficar ali com a equipe toda ali hospedada durante um tempo para esperar o tempo ficar adequado para eles te levar num voozinho para lá e você correr ela e voltar. Então, é uma prova que eu ainda quero, é muito mais, Fazer. muito mais nesse sentido, né? Entendi. De É uma poder. maratona lá? É uma maratona? É uma maratona. É uma maratona pequena, mas com a logística dessa forma, de você ter toda essa programação diferenciada para poder estar fazendo ela. Agora tem muitas provas bacanas é, que eu ainda quero carimbar. São provas que eu já fiz o país, mas talvez não fiz aquela prova. Na Noruega, eu fiz Oslo, mas não fiz a do Sol da Meia-Noite, que é uma prova bacana, que é à meia-noite, Famosa. com o sol Uhum. quente, com o sol quente à meia-noite. É uma prova que eu quero fazer. Muralhas da China, que é uma outra também que eu tenho, que eu ainda quero estar fazendo. É, na Austrália tem as provas lá também que eu ainda quero estar fazendo. Então tem muita prova bacana. E das que eu fiz a Com sua pergunta certeza. ali, além das majors, uma prova muito bacana que eu já fiz é a Big Sur na Califórnia. É uma prova muito legal. E ela tem um desafio também que você pode se inscrever para ele, que é poder fazer Boston na segunda-feira e fazer no domingo seguinte Big Sur na Califórnia, que é do outro lado do país. E aí tem um desafio, inclusive você tem que entrar no sorteio também. Eles abrem 400 vagas para fazer esse desafio e aí você tem que submeter esse sorteio para poder estar fazendo essa prova. É uma prova muito legal também, numa região muito bacana. Você vem margeando o mar quase de ponta a ponta. É uma prova que eu recomendo também, quem quer fazer uma prova bonita. Você já fez muitas provas assim, seguidas, né? De um final de semana para outro, né? Para poder completar aí a agenda de provas. E tinha fôlego para isso? Como é que era? Você tentava terminar a prova, ou você é competitivo, você ia sempre para as provas para bater um tempo? Como é que é o Nilson, assim, numa prova na sequência, assim, uma da outra? Bom, eu sou muito dedicado, mas eu fiz muitas provas sequência. Eu te contei uma aí agora de 8 em 8 dias Sim, e fazer Boston logo em seguida. E foi o meu qualify para Boston que eu estou voltando agora. Eu sou dedicado e aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou dar o máximo de mim. Obviamente, quando eu monto, igual eu fiz agora nos Estados Unidos, e monto a minha programação, igual eu faço o meu roteiro anual de fazer minhas programações, eu vou, né, escolher aquelas provas âncora que eu quero dar foco nela. Por exemplo, o meu ano,
normalmente ele gira em torno da Conrads. A Conrads na África Tá. do Sul, que é 90 quilômetros, você tem que fazer muitos treinamentos longos. E o que eu estou fazendo não é E nada de outro subida. mundo. Eu acho que qualquer um Muito... faz. Se você for pegar a Uhum. planilha de um corredor que vai fazer uma prova igual a Conrads, ela está cheia de longão lá, quase toda semana, que está acima de maratona, o cara tem que treinar para Uhum. aquilo. Então, eu estou trocando esses longão por provas, encaixo essas provas na minha programação como treino para fazer aquela prova que está como prova-alvo minha, né? Entendi. Então, eu acho que eu tenho uma recuperação boa sim, mas não é nenhum milagre quando a pessoa fala, você tem uma genética boa, você tem talvez. Não é isso, eu acho que você tem que. Né, não é só isso, né? Eu acho que alguma coisa me ajuda também, mas se você não faz o dever de casa bem feito, com as coisas certas, bem orientado, você não vai seguir, né? E se eu estou me propondo para fazer alguma coisa, eu tenho que me preparar para aquilo. Então, todo esse trabalho de fortalecimento, né, atividade que a gente sabe que está, né, extra só o ato de correr, eu me preocupo e me dedico, sou muito dedicado com isso. Então, toda a minha vida eu tive envolvido com pessoas, né, fazer esse, né, os educativo, funcional, fortalecimento, né, todas essas coisas de pilates. A minha vida toda fui envolvido com isso. Eu todo dia, de segunda a domingo, eu tenho alguma coisa para fazer. Quando eu não estou correndo, normalmente as minhas corridas giram de 3 a 4 vezes por semana de corrida, mas nos outros dias eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Um trabalho. E, aham, e nesses 3 a 4 vezes por semana é sempre um longão. É sempre o quê? 20, 15? O que você faz? Depende do que eu tenho para fazer. Depende da prova que Tá. estou envolvido, né? É, mas se tem uma maratona que eu estou dando foco nela, se você não rodar pelo menos 80, 100 quilômetros por semana, você vai Não se chega. frustrar com aquilo, né? Então, mas é em torno disso aí. Eu diria que 80, E, 100 quilômetros por semana, para você manter a bicicleta pedalando o tempo todo como eu faço, eu tenho que estar rodando para poder fazer isso. e alimentação? Qual que é a alimentação Só do Nilson? complementando a pergunta sua, porque atividade, isso Uhum. serve para mim, que já estou na estrada há mais tempo, né, com toda essa história, né, já estou com quase 300 maratonas, né, estou com 269 maratonas, que é uma outra meta que eu estou perseguindo, é de concluir as 300 maratonas. Mas a atividade ela é muito ingrata, seja para mim ou para quem está começando. Se você parou um pouquinho, ela vai embora. E para você retomar aquilo ali, você tem que, né, ali e ralar, se dedicar, porque senão você não vai, né? Como é Então, que você está fazendo agora no coronavírus? Tu está treinando mesmo assim? Como é que você faz eu com, estou fazendo o com meu esse trabalho, isolamento? eu estou fazendo o meu trabalho de fortalecimento funcional, educativo em casa. E aí a gente tem uma estruturazinha em casa, mas com orientação também de profissionais que a gente está conversando, né? E fazendo as coisas junto. Só para Você você faz ter uma... esteira, é isso? Uhum. Ah? Faz esteira? Não, não. A parte Não? aeróbica, a gente tem aqui um rolo, coisa de bicicleta, tudo. Mas a parte aeróbica agora eu tô indo, eu tenho feito um trabalho até de madrugada, fora da cidade, sozinho, sem ninguém. E tenho feito aí duas vezes durante a semana e no final de semana, na verdade, vai dar 3 vezes por semana. 2 vezes durante a semana e o longão no fim de semana, saindo fora da cidade sozinho. Só eu e eu acho que isso eu não estou me expondo e não expondo Sim, ninguém. E eu acho que não há nenhum problema não tem nisso. problema. Muito Até bem. que eu vou te contar a Você história aqui para você e para os seus ouvintes aí. vai lá. O, esse secretário executivo da saúde, que estava junto com o Mandetta agora, que você vê que sempre tinha três lá dando entrevista. Ele, Sim, o da vigilância e o outro que é o secretário executivo, chama João Gabardo Reis. isso, Ele que é ele falou da corrida.
Ele é ultramaratonista, meu amigão. Em Uhum. 2010, eu e ele e a esposa dele, nós fomos para os Estados Unidos e corremos juntos 14 maratonas lá, numa sequência, num roteiro que eu fiz lá, montei tudo. E ele me seguiu, me acompanhou no roteiro que eu montei lá em 2010, e nós fizemos isso junto. Então é meu amigo e ele que está aconselhando aí que não há problema nenhum a gente correr. Saiu agora, mas é uma pessoa muito experiente, muito competente, que eu admiro muito e é uma pessoa que Que do bem. legal, que legal, que legal. Você conhecia, então, tinha corrido com ele lá nos Estados Unidos, que bacana. Não, Ah, ele já então vou. corria aqui no Brasil, ele já era corredor e era maratonista e ultramaratonista aqui no Brasil. A gente já se conhecia aqui, a gente fazia Uhum. muitas provas junto, mas em 2000, no final de 2009, eu lembro direitinho, no dia 28 de novembro de 2009, nós começamos em Los Angeles, e de lá nós fizemos uma sequência e encerramos, depois da maratona da Disney, em janeiro, essa sequência de 14 maratonas junto lá, né? Foi algo que a gente se planejou aqui para estar fazendo junto. Que legal. Vamos falar disso então agora. Você falou das maratonas, foram quantas maratonas que você já fez? 269. E essa conta das 269, ela está inclusa maratona e ultramaratona. Quando as pessoas Tá. falam, como é que você controla isso e tem essas informações? Existe um portal que é de um clube americano que eu faço parte deles, que é os Maratomaníacos, na tradução livre para português, Malucos por Maratona. Uhum. E nesse portal, ele é um portal que ele é meu apoio, que ele me ajuda muito quando eu vou para fora, que lá tem calendário de corrida e tal. Eu sou membro dessa Clube. associação, e lá está registrado todas as minhas maratonas, desde a primeira maratona, e é bacana ele, porque lá eu posso fazer filtros, ele tem todo o histórico, né, das provas, lá você registra algumas informações adicionais. Então, esse é um portal onde eu tenho todas as minhas maratonas registradas. Na verdade, vai dar 30 ultramaratona que está incluso nessas 269. Certo. E eu estava com 30 a minha. ultras maratonas. Ah, 30 ultras. 30 ultras está incluso nessas 269. A minha zona de conforto Fantástico. é a maratona. Normalmente eu faço alguma ultra, muito mais pela conveniência qualquer, mas não é o que eu busco para fazer. Eu já fiz, por exemplo, a BR, que foi a prova mais longa que eu fiz, né, de 135 milhas, que dá 217 quilômetros, foi a maior que eu fiz. E eu fiz algumas na Europa, também nos Estados Unidos, eu fiz umas provas longas lá, mas não é coisa que eu busco, assim, não é que eu dou foco, não. Eu estou envolvido agora com a Condes, que são 90 quilômetros, é a que eu estou. E aí, de vez em quando, eu faço uma de 50, porque, para quem não conhece, para quem não sabe aí, qualquer prova acima de 42 são consideradas ultramaratona. Não existe uma distância Isso. definida para isso. Normalmente é a partir de 50 quilômetros. Uhum. Você já correu aqui em Santa Catarina, né? Eu corri várias em Santa Catarina, eu corri muitas provas. Aliás, por onde eu comecei, que foi Blumenau, né? Uhum. E a Serra do Rio do Rastro, eu fiz todas as edições dela, só não fiz a primeira, que foi com 40 corredores jornalistas, né? Alguns convidados deles lá, mas as outras eu fiz todas elas. Up Hill. É uma prova que eu acho é uma prova diferenciada, né? Eu sempre gosto de falar Uhum. para os amigos, se aquela serra do Rio do Rastro fosse na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal endeusava aquilo ali, porque é um lugar Verdade. maravilhoso, muito bacana, né? É uma prova desafiadora, mas vale a pena pela beleza do local, né? E até pelo próprio desafio que é diferenciado. E eu estou inscrito agora para a próxima também. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma palestra lá para Mizuno na prova Uhum. e, e é uma prova que eu também sempre quero estar presente nela. Fantástico. Aquela serra é linda, né?
A Laura aqui perguntou, falou se a tua história virar livro. Você já tem um livro, né? Já tem um livro publicado com a tua história, né? Como é que é o nome do livro? Livro, eles lançaram aqui, em de Uberlândia, aqui tem, em Uberlândia, aqui nós temos uma maratona aqui, que também é uma outra homenagem que eles fazem, que ela leva meu nome. Isso. No caminho eu conto, que chama, No caminho eu conto. na Isso. E verdade, falando do esse livro, Laura. No livro, caminho eu conto. é, Uhum. sim, esse livro, a turma de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, eles Correram assumiram para junto poder contigo, desenvolver o né? livro. Eu acabei em função de viajar muito, de não estar muito presente aqui em Uberlândia, eu acabei não contribuindo muito com o livro, porque eles trabalharam muito em cima só de pesquisa, de ir atrás e pegar informação. Mas tem esse livro, sim, que é uma homenagem que eles fizeram para mim. Mas eu primeiro, eu quero dar, eu espero poder fazer mais histórias ainda e ter oportunidade de depois a gente poder dar foco em um outro Contar. livro e sair uma coisa bacana. Nilson, o que que o Nilson pensa quando está correndo uma longa distância? Você reza, você canta, você pensa nos teus problemas, pensa na família, o que que você pensa? Você sabe que essa é uma bela de uma pergunta e eu sempre gosto de estar colocando isso para os amigos, porque chega um ponto que eu acho que o mental ele vale talvez até mais do que só o físico. E não é diferente com qualquer um. Eu, toda comigo, né, que já estou aí já há mais tempo aí na estrada, toda prova minha, eu me emociono desde a largada até a hora de cruzar a linha. A emoção é como se fosse a primeira. É, 42 quilômetros a gente tem que respeitar, né? A gente sabe que não é um desafio fácil, seja para mim ou para qualquer um. A gente tem que Uhum. respeitar. E eu acho que esse trabalho mental, ele é fundamental. É uma coisa que eu procuro trabalhar muito e eu corro a maratona negociando, conversando com o percurso o tempo todo. É claro que com o passar do tempo, você, né, você vai achando o seu caminho de como eu vou lidar com isso aí, né? É, eu troco ainda a falta pelo só falta, eu vou fazendo analogia no percurso daquilo que eu faço no meu dia a dia. Ah, só falta o meu percurso de casa até lá no parque, ou só falta tantas voltas no parque onde eu treino. É uma negociação que você vai ali conversando com a mente o tempo todo para o tempo passar. Então, e sem dúvida nenhuma, um filme, né, da sua história, de família, né, cada prova é uma história e eu acho que isso é muito envolvente também. Eu acho que essas coisas bacanas. Eu te diria que eu sou muito mais produtivo na minha vida profissional, de trabalho, ou de alguma coisa pendente para poder estar resolvendo depois, correndo. Aquilo ali, eu acho que eu sou muito mais criativo, as soluções dos problemas me tornam muito mais fácil no meu ato de correr. Eu acho que é uma atividade que me ajuda em todos os sentidos, porque eu acho que não é só aquilo fisiologicamente que a gente percebe, né, que te trouxe benefício fisiológico, né? Os seus exames melhorou, né, sua qualidade de vida melhorou, tudo. Mas além da questão mental, a gente sabe que de alguma forma te traz uma proteção de situações que não é incorporado em você, que você não tem como dimensionar isso, né? Daquilo que você evitou que, né, de algum momento pudesse ser incorporado em você. Então, eu acho que a atividade de uma forma geral, e ninguém precisa ser maratonista para ter esses benefícios, né? A gente Verdade. aproveita, né, vai achando os caminhos, querendo buscar outras coisas diferentes, mas eu acho que a atividade física, de uma forma geral, era um caminho que a gente tinha que incentivar e eu diria mais, eu acho que todos nós, seja você com seu canal, né,
que são formadores de opinião, né? A gente tem que dar oportunidade para as pessoas e estar orientando as pessoas a procurar um caminho, porque nós temos uma barreira muito grande. Quando eu te falei que nós estamos engateando aqui no Brasil em todos os sentidos, né? Quando eu te dei o exemplo aqui das majors, que eles não atendem nem 20% da demanda que ela gera, e a gente pode, né, ter um campo aqui muito grande para isso, eu acho que ainda tem uma resistência muito grande das pessoas dar o primeiro passo, porque muitas das vezes está na cabeça das pessoas a questão só da performance, né? De pódio, né? Das pessoas olhar aí, só para você dar um exemplo aqui, a São Silvestre, né? A São Uhum. Silvestre, eu, por exemplo, não canso de ouvir perguntas de pessoas que é leiga, de perguntar, fala, e a São Silvestre, você dá conta de correr? Você já correu São Silvestre? Né? Uhum. Que na cabeça das pessoas que vê na televisão, que vê o pódio, a televisão dá foco maior em pódio, em performance e tal, e isso fica na cabeça das pessoas. E aí as pessoas, aquilo ali inibe as pessoas de dar o primeiro passo e acreditar que ele pode ali, que a corrida é ele com ele, né? E eu acho por isso que eu estou falando que nós temos que, né, abrir a mente das pessoas e fazer elas poderem estar dando esse primeiro passo. Muito bom. Tu é consultor financeiro, né? Tu trabalha com economia, né? Você faz cálculos também desses teus percursos todos quando você está correndo? Porque normalmente o economista tem essa preocupação, né? Não só com os gastos, né? Porque eu imagino que boa parte dessas tuas viagens também tem um custo, mas tu tem essa preocupação também com a economia quando você faz essas tuas maratonas? Você faz uma poupança? Como é que você faz Não, para viajar? não diretamente com esse fim. Assim, eu trabalhei 40 anos, mais de 40 anos como funcionário. Eu me programei minha vida para esse momento que eu estou vivendo agora. Em Ah, tá. 2008 foi quando eu parei de trabalhar como funcionário, já, né, já me programando para aquilo. Eu criei minha empresa, tenho uma empresa de consultoria e muito voltado para processos nas empresas, né? A gente desenvolve, eu tenho pessoas junto comigo, a gente desenvolve modelos matemáticos de credit score, de behavior score, para poder fazer classificação de perfil de risco, né, para aplicar nas empresas, seja para fazer seleção de cliente, definir regras de limite, é, direcionar ações de negócio e tal. E é um trabalho que eu tive o prazer de passar, de estar fazendo em grandes empresas, em pequenas empresas. Esse é o meu negócio, mas o meu foco aí, quando eu parei de trabalhar como funcionário, é poder fazer aquilo que me dava o prazer de fazer e ter a minha liberdade de estar fazendo as coisas. E hoje, com a tecnologia, ela te facilita, né? Você está tocando as coisas e aonde você está, você poder estar administrando as coisas. Eu estava fazendo esse desafio agora nos Estados Unidos e estava no Alasca. Eu corri 2 maratonas no Alasca, uma delas com urso no percurso, com segurança tomando Nossa. conta dos corredores no percurso, e o urso do nosso lado. Eu até filmei depois e mandei para alguns amigos, mas eu estava lá no Alasca fazendo reunião de trabalho com, com, com pessoas que trabalham comigo em São Paulo, com cliente lá no Sul, e eu lá no Alasca, a gente tratando de negócio e trabalhando, é, mas sem deixar de dar foco naquilo, porque eu estou com 67 anos e eu sei que eu posso fazer o que for, mas que o muro eu vou bater na cara lá na frente. Ninguém vai viver cento e tantos anos aí Exato. fazendo o que eu estou fazendo. Graças a Deus, com todas essas loucuras minhas, eu nunca tive um problema sério, nunca fiz uma cirurgia, falar problema de joelho, ficar 30 dias Pois é, parado porque estou com. Nunca lesão tive. você nunca teve, né? Graças a Deus, nunca tive nada sério que tivesse fazer qualquer intervenção cirúrgica. Eu quero que Deus me dê essa proteção
que eu possa ainda fazer aquilo que está me dando prazer mais algum tempo, mas eu tenho essa consciência que eu vou chegar, né, um dia que eu vou ter que parar, diminuir e estar fazendo as coisas. Então, e essa Mas conta vai que, demorar ainda, Nilson, vai demorar isso ainda. se Deus quiser. Você, E você, essa você é conta, novo, né? e essa conta Uhum. que você falou aí, ela existe, é claro, para todo mundo. Eu estou envolvido num outro desafio pessoal meu agora, que é fechar a Europa. A Europa tem 48 países, já está tudo mapeado, toda a minha programação feita. Eu já estou com 18 países, eu estava indo agora em abril. Eu ia fazer Boston agora segunda-feira e de lá eu já estava indo para a Europa com todo o roteiro montado para fazer uma outra sequência na Europa. Depois eu estaria voltando em setembro para fazer uma outra região da Europa. E na minha programação era terminar o continente o ano que vem. Essa programação já estava tudo montado. É uma das coisas que foi adiado, mas se Deus quiser, apenas adiado e eu vou estar tocando isso aí. E essa conta, sem dúvida, ela existe. E você tem que estar administrando ela, mas tem que ser uma coisa muito relevante para mim trocar esse prazer que eu tenho em função de um outro bem material qualquer que eu pudesse estar comprando, trocando por isso. Se eu for Tu colocar tem. numa, se eu for colocar numa Ah, planilha tudo o que eu fiz nos Estados Unidos, de fechar os 50 estados americanos, eu diria para você que eu compraria um bom apartamento e sobraria um troquinho ainda, mas eu não trocaria esse bom apartamento com esse troco que ia sobrar pela experiência de vida que me deu a ter feito esse desafio lá e faria novamente, nesse sentido de fazer essa troca, eu faria novamente o que eu fiz nos Estados Unidos, que é o que eu estou fazendo na Europa, né? sim. Na Europa talvez o custo vai ser maior ainda, porque eu tenho uma logística lá um pouco mais complicada, até porque na Europa eu não tenho tanta maratona sequencial durante a semana como tem nos Estados Unidos. Eu tenho que fazer um esforço maior, mas isso aí para mim está acima de qualquer questão de financeira, de cifrão, né? Para mim isso aí vale muito mais do que isso. Você é Mas casado? é claro que Você é eu não casado? tenho. Tem filhos? Uhum. Eu tenho 3 filhos, sou casado Uhum. A tua e esposa te acompanha também? Como é que e é? o orgulho que eu tenho em casa, e o Uhum. orgulho que eu tenho em casa é a minha esposa que começou, já fez a Conrads lá na África do Sul já 2 vezes. Ela já tem está com umas 55 maratonas, mas ela entrou no mundo do triatlo e ela está indo agora para o quinto Ironman dela, o quinto Ironman Full. Uau! E ela já me passou, porque a minha frustração de vida é não saber nadar e ela já, já me passou com isso. Que Ela legal. é Ela te acompanha então em alguns momentos. sempre que possível, ela tem os compromissos dela, a agenda própria dela, e sempre que eu estou fora, ela procura primeiro ver se tem um Ironman para ela poder estar fazendo, ela vai lá, fica uns dias e volta, eu continuo. A gente tem uma agenda diferenciada em função de compromissos diferenciados um do outro, mas é a parceirona que eu tenho em casa. Como é E que é o essa nome dela? Silvana. Silvana. Uhum. Silvana. Sim. E essa cumplicidade dentro de casa, eu sempre gosto de falar para os amigos, ela é muito importante, porque se você consegue convergir essa cumplicidade dentro de casa, eu acho que a possibilidade de vocês ter essa harmonia e as coisas estar avançando para fazer coisas em comum, ela é muito mais saudável, né? Sem dúvida. Ela não vai brigar contigo por causa de preço de prova, porque vai ter mais uma prova, não vai ter isso, né? Ou já rolou? Eu acho que não é nem só isso, né? Que essas coisas Aham. você tem que administrar também, mas não é nem só isso. Eu acho que muito mais é até o dia a dia, né? Dos compromissos, né? Dos horários, né? Até do compromisso social, dos amigos em comum, dos papos que você tem com os amigos em comum. Então, se não tem essa cumplicidade, seja do esposo ou da esposa, ou do companheiro ali, ela vai gerar um conflito de alguma forma. Ninguém, e a gente dá razão, porque ninguém vai tolerar quem é do meio
você tem um Uhum. compromisso social onde os assuntos acaba focando, queira ou não queira, uma coisa que a pessoa está alheia a ela, né? Então, eu acho É. que é fundamental essa cumplicidade dentro de casa. Os filhos também acompanham? Como é que tá? Não, não, Não? os filhos, Os filhos não, os filhos infelizmente, não quiseram saber, né? já namoraram um pouquinho, uma coisinha mais curta, mas cada um com seus caminhos e ninguém quis entrar ainda nisso. Certo. Você tem uma maratona com o teu nome aí em Uberlândia, né? Tem Essa vai uma ser a quinta edição esse ano, é isso? a Seria, quinta né? No edição. caso. É, Isso. é uma prova que me dá orgulho, né? Eu não sou nem da organização, mas sim, já existia uma meia maratona em Uberlândia já há muitos anos, e é um pessoal muito sério, é uma agência aqui. 5 anos atrás, eles me pediram para poder incluir a maratona nessa meia. E tá me ouvindo bem, não? Estou te ouvindo muito bem. Tá Tá. perfeito. E eles pediram para colocar meu nome na prova. Para mim é um orgulho, foi um orgulho grande e é um local onde eu posso estar recebendo amigos aí do Brasil todo, todos os anos, uma prova de 2.000, em torno de 2.000 pessoas com as outras modalidades, porque além da maratona ela tem a meia, tem 5 e um revezamento de 4 pessoas, que são os que Uhum. vai dar 10,5 km para Sim. cada um. E, e eu recebo amigos aí do país todo, os amigos que a gente está acostumado a rodar aí aqui no país e fora. Então, é um É uma orgulho grande grande. festa, né, Nilson? Ah, É uma grande festa, eu imagino, né? Para é uma grande você. festa. É uma grande Uhum. festa. Ela acontece em que dia? Ela sempre acontece em abril, maio. Esse ano ela estava marcada para o dia 17 de maio. E aí eles tiveram que mudar ela, vai ser dia 22 de novembro. Uhum. 22 de novembro esse ano. 22 de novembro esse ano. Uhum. E você Tomara está que a gente. você Tomara que a tá gente. convidado. Oh, Você muito está obrigado. convidado aí com seus seguidores aí. Que E será um legal. prazer enorme poder estar recebendo vocês aqui. E Minas é maravilhosa, rapaz. Minas é uma beleza. Eu sou meio mineiro, viu, Nilson? Te até, contar que eu sou meio mineiro, porque minha mãe ficou grávida de mim em Minas. Quando a que gente legal. é, quando a gente é concebido em Minas, então a gente é meio mineiro, né? Que bacana. Foi em Caxambu, nas águas lá de Caxambu. Que E legal. porque eu sou de Taubaté, né? Eu sou do interior de São Paulo, e ali é pertinho da serra, né? Pertinho de Minas. O pessoal É, costuma muito passar para lá. Passar lua de mel lá em Caxambu, nas águas termais, lá naquela região. Mas entendi. vamos lá. Fica aí o Isso. convite. Oh, muito obrigado. E sem falar que o povo de Minas é abençoado, além da comida, que é muito boa, né? Meu Deus do céu. Falar nisso, na hora da comida, você tem umas regrinhas para comer, para não comer, ou você come de tudo? Como é que é o Nilson? Você fala durante a prova, antes, depois? Como? No teu dia a dia aí, No como. meu dia a dia, a alimentação é normal, né? Não tem. É claro que a gente vai, né? Com o tempo tem coisa que não combina e a gente vai sendo seletivo de forma natural. Eu acho que a minha alimentação é tranquila, não é nada demais. Uhum. Eu e minha esposa já tem algum tempo que a gente não tem, não come carne, por exemplo, mas a gente Ah, substitui é. isso por outras coisas. Uhum. Mas nada especial, né? Mas você não é É vegetariano. claro, é Você é claro que vegetariano. na semana Ah, de uma prova, né, de uma prova longa, você fazer um aporte, de priorizar um aporte de carboidrato faz parte, né? É, e durante a prova eu tenho, né, os, os kits tradicionais, né, de gel, de sais, de cápsula de BCA, essas coisas que a gente está acostumado a usar há muito tempo. tá. Você é vegetariano, então, Nilson, é Não, isso? não sou, Não? não, Ah, não, tá. não sou. Só carne vermelha que você evita, é isso? Carne vermelha já tem algum tempo que eu já não uso e já tem alguns anos que a gente não é de comer carne vermelha e de uns tempos para cá também a carne de uma forma geral. Carne branca também tem evitado. Certo, certo. Muito bem.
Bom, uma outra coisa que eu acho que muita gente que está nos acompanhando e deve estar pensando é como você, durante todos esses anos, não enjoou de correr, porque tem gente que enjoa, né? Fala, ah, não quero mais brincar disso, quero fazer outra coisa, ou, sei lá, pensa no outro esporte, você citou aí a tua esposa na natação. Você já pensou em mudar de esporte, passar para outra coisa, ou nunca pensou nisso? Não, eu nunca pensei como foco, não, mas eu acho que qualquer esporte que você for ter a opção de escolher, eu acho que a corrida ela vai estar inserida de alguma forma, porque é o que eu te falei no início, a corrida acaba sendo a base, né, para o condicionamento aeróbico para qualquer outro esporte. A minha esposa, por exemplo, ela faz triatlo, mas a corrida dela tem que dedicar tanto quanto eu dedico também para poder fazer, né, as outras atividades. Eu acho que ela acaba sendo um pouco mais privilegiada, porque eu acho que você variar com a bicicleta e com a natação, ela só tem que ajudar também a corrida de alguma forma, minimizar problema de risco de lesão. Eu acho que essa variação de inserir outras coisas junto, ela pode ajudar nesse sentido. Mas como Fortalece, né? foco, e muita gente me pergunta, você não faz triatlo, não entra? Eu acho que nessa fase da minha vida, eu acho que a corrida só, ela me possibilita a diversificar mais aquilo que eu quero, que é poder conhecer lugares diferentes, é poder estar viajando. Eu acho que ela me facilita, né, toda a logística. Eu acompanho minha esposa e vejo a dificuldade. Você vai fazer um Iron fora, você tem a questão da bike, né? Você terminou uma prova, você não vai, você quer sair para passear, conhecer os lugares, aí você está com um bike, aí, então eu sei que é complicado isso. Então eu quero continuar como Só com violão a de acorde corrida mesmo só, que tá bom. corridinha, tá É. bom. Tá legal. O que que você está achando, fazendo uma análise aí agora como um homem dos números, das finanças, nesse momento que o Brasil está vivendo, o mundo, né, está vivendo com o coronavírus? Tu acha que a gente vai passar por um momento difícil aí? As próprias corridas, muitas sendo canceladas. Tem gente que acha que esse ano a gente não vai ter mais prova em lugar nenhum por conta do vírus. Qual a análise que você faz aí desse momento? Bom, eu acho que nós já passamos por várias outras situações, numa dimensão menor. Eu lembro que na época do Ebola, que estava mais acentuado na África, e eu já estava envolvido com a CONDES na África do Sul. Eu teve vários amigos próximos meus que não quiseram viajar para a África do Sul na época por causa do Ebola. Eu acabei Uhum. indo naquela época. Mas eu acho que nós estamos numa dimensão diferente agora, envolvendo o mundo todo, né? E todo mundo na mesma situação, no mesmo barco. Eu acho que está sendo um aprendizado para todo mundo, em todos os sentidos. Está todo mundo tendo que se reinventar de alguma forma. Eu acho que nós vamos sair muito mais forte disso, com muito mais aprendizado, em todos os sentidos, né? Seja um cuidado diferenciado com a saúde, né? Eu fui fazer a maratona de Tóquio no Japão em 2015. Eu fiquei abismado de você pegar um metrô e todo mundo com a máscara ali e que não tinha nenhum foco de nada e o pessoal, né, eu me senti um discriminado no meio de todo mundo usando máscara lá, né? E eles usam máscara, não é nem para se proteger dos outros, mas para ele não transmitir nada para os outros, né? Que é uma questão muito mais cultural, né? E esse momento que nós estamos passando aqui, ele vai derivar disso aqui aprendizados, nesse sentido, né? Da gente saber que a gente tem que ter o cuidado de estar lavando as mãos, não só agora, mas sempre, né? De estar em lugar público e tomar cuidados devidos, que muita gente vai negligenciando isso no dia a dia, né? Então, eu acho que vai ser um momento de aprendizado, interessante. A gente vai ter que saber colher bons frutos disso aí, né? Nós vamos pagar uma Sem conta dúvida. alta, nós estamos pagando uma conta alta por isso aí, em todos os sentidos, mas sem dúvida vai sair aí esse aprendizado, né, da gente estar se reinventando e criando procedimentos diferentes para todos nós. Você acha que esse ano ainda a gente tem corridas aí acontecendo ou você acha que vai ser difícil por conta da epidemia?
Olha, eu acho que aqui dentro de casa, possivelmente, para o final do ano, eu aposto que sim. Mas quando a gente fala em termos de mundo, eu, por exemplo, eu estou inscrito em 8 maratonas fora do país, nessa viagem que eu estava fazendo agora. E são maratonas que eu já estava inscrito nelas que foram alteradas e já reagendaram com a outra data. Por exemplo, vamos pegar Boston, que passou para o dia 14 de setembro. Ela seria segunda-feira agora, passou para dia 14 de setembro. Na semana seguinte, que era dia 26, seria a Maratona de Londres, que eu estava inscrito, passou para o dia 4 de outubro. Eu ia para Praga, que era dia 3 de maio, passou para o dia 11 de outubro. E assim cascateou várias outras provas que eu estava inscrito que foram alteradas. E eu estou na minha cabeça que dificilmente nós vamos conseguir fazer essas provas que foram remarcadas aí, principalmente na Europa, porque mesmo passando as coisas, aí, esses problemas todos, eu não tenho dúvida que cada país vai querer criar as regras de migração interna deles lá, de estar Verdade. olhando como é que está determinado país, que está chegando migrantes daquele país, como é que aquele país está, e eles restringir o acesso daquele país no país deles. Então, eu acho que vai gerar um controle migratório aí que vai impedir da gente fazer aquilo que está programado fazer. Para mim, vai ser um problema sério, né? Falando do lado financeiro, eu vou estar perdendo dinheiro porque é, as passagens aéreas e hotel não está casado para eles que aquela maratona, eu estou comprando aquela passagem por causa daquela maratona. Eu tenho que negociar com Pois a é. companhia aérea e isso aí não vai ser argumento para convencer eles de eu poder fazer uma segunda remarcação. Por exemplo, Pois é. eu antes de entrar agora com você aqui nessa live, eu estava ali no computador falando ali com empresas ali fora do país, negociando passagem que eu tinha em voos domésticos lá dentro, lá na Europa. E a companhia aérea, que nem aqui no Brasil, ela não existe, ela não tem operação aqui. E eu tinha Uhum. vários voos domésticos lá que eu estou negociando com eles para poder remarcar e remarcando para uma data, né, que a maratona está lá naquela data, mas incerta dela acontecer. E depois, se tiver de fazer a remarcação novamente, eu não vou conseguir mais. E as empresas elas estão flexíveis a esse ponto ou está difícil? Tem as multas, né? Tem as Não, taxas. não, na primeira remarcação, até porque a maioria dos voos também foram cancelados. E quando tem alteração, a regra, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo é igual. Né? Teve Uhum. uma mudança, você tem lá essa flexibilidade de poder alterar também. E de alguma forma, para essa primeira remarcação, eles estão flexibilizando. Né? Eu, por exemplo, tinha muitos hotéis que eu já tinha pago antecipado, até para pegar uma tarifa melhor, eu já tinha pago, já estava pagamento feito. Né? E alguns estão flexibilizando e eu estou envolvido nesse momento de estar adequando isso aí. Tentando consertar tudo isso. É para o mundo inteiro, né? Essa confusão aí não está fácil. Vamos torcer para a gente sair dessa situação o quanto antes, né? Mas não sei se esse ano vai ser fácil, não. Acho que a gente ainda vai aí mais um pouco. O pior vai passar até rápido, eu acho, mas aí vai ficando os ajustes no pós, né? Que tem É, que tomar os cuidados devidos. Eu acredito que, né, as pessoas competentes vai, principalmente com aglomeração, né? claro. Com as corridas tem aglomeração, é difícil, né? É. Nilson, tem Eu, alguma a- coisa eu- que eu. e nessa questão, por Ah, mais que a gente, né, pague por isso, mas tem que ter a compreensão nossa. Por exemplo, o meu maior problema agora, nesse momento, com todo o meu calendário que eu estou fazendo para o segundo semestre, é a definição da data da CONRAD na África do Sul, que ela seria dia 14 de junho, e eles iam fazer uma divulgação ontem, dia 17, e a divulgação que eles fizeram ontem é que ela não vai acontecer no dia 14 de junho, mas eles não quiseram assumir uma data, por uhum. mais que traga constrangimento, a gente tem que aceitar isso e entender que qualquer data que eles forem marcar, eles vão correr o risco de ela não acontecer também naquelas datas que eles estão definindo, porque eles não sabem como é que as coisas vão caminhar. Então,
eu acho que o prejuízo é para todo mundo e a gente tem que ter esse entendimento, essa compreensão e aceitar o momento, né? Não tem como a gente fugir disso e Certo. compreender o momento. Você está com a maratona 269, a 270 você ia fazer aonde? Em Boston, né? Seria. Ah, antes eu tinha São Paulo que foi cancelado, que seria dia Ah, tá. 5 de maio foi cancelada, e eu tinha uma em Confidentes, que é uma ultramaratona, que era em março também, que foi cancelada. Então, eu estava indo para Boston com a 272. E um. Ah, Lá seria e dois. 272. É. Certo. E agora, Ah, bem possível, se ela acontecer mesmo, provavelmente será 270 em Boston, que é uma honra, é um prazer enorme também fazer isso lá. imagino que você já está projetando a 300 lá na frente, né? Tu está pensando na 300? Onde é que você vai fazer essa número 300? Antes estava, Hum, já tinha uma programação para isso, mas agora mudou tudo, né? pois é. Mudou. As provas aqui do Brasil, nós temos provas aí que foram adiadas e tem provas que foram canceladas também. Então, é uma mudança total. Eu agora não tem como você fazer nenhuma programação para isso É. e Agora é é só tocar o aguardar. barco, né? Tocar o barco e seja o que Deus quiser, mas vai chegar, uma hora chega. Tomara. Nilson, agradeço demais, meu caro, o teu carinho aqui com o Careca. Te pergunto se eu deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar aí, tem alguma observação que eu não fiz, que você gostaria de colocar aí, fica à vontade, contigo. Acho que foi bacana, foi um bate-papo legal e é um prazer enorme aí estar conversando com os seus seguidores aí. E sempre que precisar, pode contar comigo, estou aqui à disposição. E nós aqui também em Santa Catarina, de braços abertos para te receber aí. Quando vier para cá, dá aquele toque. Ó, Careca, tô indo para Santa Catarina, a gente vai fazer uma recepção especial aí para ti, cara, porque tu não é fraco. Sucesso Agora, para Breno, ti. eu estava Oi? brincando aqui com a minha esposa, falou, ele me falou que ele fez, foram 2 maratonas, né? Foram duas. Eu fiz Florianópolis e Curitiba. Aí eu brinquei com a minha esposa, eu falei, se com 2 maratonas ele já está careca, então eu não vou nem tirar meu boné aqui, porque Verdade. Eu comecei tarde, infelizmente, rapaz. Eu comecei com 49, já tô com 52, mas eu acho que eu chego lá. Eu chego você lá. está você tá uma Oi? criança, viu? Eu gostaria de ter 52 seu aí, você tá É, muito jovem, tem muito chão pela frente. oh, se Deus quiser. Meu querido, fica com Deus. Muito obrigado pelo teu carinho aqui com a gente, mais uma vez. Abraço a todos que nos seguiram. Esse nosso bate-papo vai virar um podcast. Aí eu te mando o link quando estiver pronto. Também eu vou subir para o YouTube aí na sequência, para o pessoal poder, quem não ouviu, né, poder acompanhar depois. Mais uma vez, meu caro, satisfação grande aí de falar contigo. Muito sucesso na tua caminhada aí, que Deus te proteja aí nessas muitas maratonas ali que você vai correr. Valeu, muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês.